A tribo de atuadores Ó e Nós Aqui Travês, um grupo que conta com uma trajetória de criação que já somam 42 anos, que marca um capítulo importante das artes cênicas brasileiras. Desejo que, através dessa pesquisa, seja lançada a semente para que, oxalá num futuro próximo, possamos viabilizar o repositório digital da tribo e o Museu Ó e Nós Aqui Travês, do acervo às práticas performáticas. Entre as diversas referências para a criação do figurino de A Saga de Canudos, o artista visual negro, sergipano, Arthur Bispo do Rosário é com certeza a grande referência. A obra dele alternava a justaposição de objetos que ele tirava do cotidiano, como canecas de alumínio, colheres de pau, caixas de madeira, garrafas, sapatos, e o trabalho com o bordado, que ele fazia usando o tecido que ele tinha à sua disposição, que eram roupas, lençóis. E o fio, nesse momento, ele estava internado como esquizofrênico, ele conseguiu o fio para bordar desfiando o seu uniforme azul de interno. É interessante pensar que a obra do Arthur Bispo do Rosário é quase um inventário das coisas do mundo para o dia do juízo final, em que ele se apresentaria a Deus com o seu manto, que é uma das obras referência dele, né? Ele se apresentaria a Deus para mostrar um inventário das coisas do mundo, criadas pelo homem. E também a presença de diversos nomes nos bordados dele teriam a ver com o medo dele de esquecer o nome de pessoas que ele deveria mostrar a Deus para que elas fossem salvas. Os figurinos de Canudos trazem um pouco essa ideia da justaposição, dos pequenos objetos, ao mesmo tempo esse imaginário bastante cristão do povo de Canudos. Então a gente juntou, a ideia foi trazer essas referências, como por exemplo os escapulários, né? E colocar muitos escapulários um do lado do outro. Esses aqui já são feitos de pequenos taquinhos de madeira. E em cima, então, tem a medalhinha estampada. E aí isso era pregado ao tecido, nesses detalhes. Em geral, os figurinos trazem sempre detalhes, né? Eles são feitos de um algodão bem grosseiro, algodão com cor crua, assim. E eles têm esses detalhes, onde tem as fitas. Essa aqui, fita, por exemplo, é feita com juta. E aí, nesses detalhes de cores, geralmente no peito, nos bolsos, eles trazem essas aplicações. E aqui, então, a gente tem os escapulários. Eles eram aplicados assim, com esses fios, o que também ajudava dando movimento durante as cenas de dança, de coreografias. Tem a presença, assim, das fitas. E quase todos os figurinos de sertanejo trazem essas estampas de santos, como se fosse um pequeno altarzinho em cada figurino, né? E cada personagem, então, tinha um santo protetor. Esse aqui é o Cosme e Damião. Esse é o figurino do Beatim. Aqui a gente tem uma outra composição de sertanejo. Em vez de um altarzinho, tem dois. Tá a Sagrada Família aqui. E tinha essas inserções também de bordados e tal. E mantinha essa ideia dos objetos e das fitas coloridas. Esse aqui é um dos exemplares de figurinos femininos, né? Esse é o figurino da Maria Rita, que eu fazia no espetáculo. Aqui mostra uma outra característica do figurino de Canudos, que também tem a ver com esse trabalho do bispo. A gente fazia essas aplicações, ó. Então aqui a gente tem cestinhos de palha aplicados. As fitas, como a gente pode ver aqui, as fitas coloridas, aqui elas estão combinadas, né? O vermelho intenso com o amarelo. Aqui dentro tem amarelo. Os passadores também são feitos de fita. E aí aqui dá bem a ideia das propostas do figurino. Essa mistura de tecidos. Trabalhando sempre essa paleta de cores, né? Do cru. Mas aqui a gente tem um cetim, aqui a gente tem uma rendinha que sobrepõe o algodão. Aqui a gente tem um outro tecido tipo um crepe. E aí isso vinha compondo. Aqui a gente tem malha de algodão. Então, essa junção de várias texturas.
Aqui está o altarzinho, porque ela era Maria Rita, então aqui nós temos a Santa Rita. E os cestinhos logo abaixo. Antonin Artaud desejava que o figurino fosse uma vestimenta de cerimonial, verdadeiro hieróglifo, signo sagrado, do qual o ator devia multiplicar poderes expressivos, ou melhor, mágicos. Dizia, por exemplo: deve-se evitar o quanto possível a roupa moderna, não por um gosto fetichista e supersticioso pelo antigo, mas porque é absolutamente evidente que certas roupas milenares, de uso ritual, conservam uma beleza e uma aparência reveladoras, em virtude da proximidade que mantêm com as tradições que lhes deram origem. A missão Lembrança de uma Revolução tinha um universo estético interessante, porque nós tínhamos a Europa, né? Essa Europa do período da Revolução Francesa, toda aquela referência de vestimenta, e por outro lado a gente tinha a Jamaica, e aquela ideia presente no texto dos negros em jaulas no meio da praça, sendo torturados pela exposição permanente ao sol. Então tinha que criar o coro de escravos e também o senhor de escravos, esse europeu que estava na Jamaica. Então, para tentar dar conta da questão do coro de escravos, foi como um passo além de algo que eu tinha experimentado em Cassandra in Process, que é trabalhar com macramê na fibra natural, o macramê no sisal, né? E depois trabalhar o tingimento. Então eram dois momentos: modelar, né? Imaginar cada peça, a trama e depois o tingimento. E aí as roupas alternavam o sisal extremamente trabalhado próximo do corpo e o corpo nu. Então, esse couro de escravos, aparece os seios, aparece a bunda, aparece bastante corpo, ora partes do braço, outro braço está completamente coberto. Então, aqui a gente tem um desses trajes que foram criados, né? Aqui é uma das pernas, né? Essa perna aqui, então, é uma perna completamente coberta. Isso aqui, a trama é feita no tear. Essa perna aqui também há uma mistura de técnicas com fios, né? Então aqui é o tear. A gente já tem aqui a presença de aplicações dos búzios. Essa outra perna do mesmo figurino trabalha então com o macramê e as franjas, né? O macramê com sobras. Então aqui a gente vai encontrar uma perna que tem mais textura, porque o macramê possibilita mais textura do que o tear. Então aqui a gente vai ver que tem um lado da perna, que é a lateral, que ficam com as franjas, em que a gente tem uma diferença de pontos, aberturas para aparecer o corpo. E aí, interessante é que a gente encontrou nesse momento, justamente procurando referências, esses búzios maiores. Então há uma gola considerável que ficava cobrindo bem o pescoço, trabalhando bem essa parte, ombros, e a gola tinha a aplicação dos búzios. Essa parte, vocês veem, ficaria logo acima dos seios, então os seios estão completamente à mostra. Esse fio une então a cintura ao pescoço. Nós éramos 3 escravas, né? 3 mulheres, então a gente trabalhou com a composição desses 3. Aqui já tem um trabalho de composição, né? Que é essa ideia que todo figurinista acaba tendo que trabalhar, né? Não necessariamente você vai criar um figurino inteiro, pensar o corte, o tecido. Esse você vai partir de peças que já existem, né? De vestimentas que já estão aí no mundo, criado por outras pessoas. Então, esse é o vestido do primeiro amor. Isso é a parte que ficava próxima do corpo da atriz, mas isso tinha uma saia gigantesca, onde inclusive ela se abria e acontecia toda uma parte do Teatro da Revolução embaixo das saias dela, como se tivesse entre as coxas do primeiro amor do Debuisson. Então, ele foi criado com essa composição de diferentes partes de roupas. Então essa manga aqui é de um vestido, esse corpo é de um vestido,
E essa manga aqui já é de outro vestido. Então a gente tem aqui, sei lá, um figurino, um vestido de prenda. Essa parte até aqui é um vestido de prenda. E aqui a gente tem a aplicação de um vestido de festa. Aqui é seda bordada, com um filó também bordado. Então a gente tem uma manga que se abre. E aqui essa manga já é diferente, é uma manga bufante. E aí ela foi finalizada também com um filózinho delicado, bordadinho também. A saia também é uma sobreposição de 2 vestidos com muitos babados. E essa parte aqui está aberta porque era a parte em que ficam os seios da atriz, né? E tinha então uma parte que eram babados invertidos, que apontavam para o alto e que em algum momento ela tirava para justamente mostrar os seios. E todo esse figurino que tem diferentes texturas, ele tem algodão, ele tem cetim, ele tem o filó, ele tem a seda, ele tem os bordados, ele foi todo ele pintado com tinta de parede, com tinta PVA, né? Que na verdade ele acaba cobrindo a trama do tecido e quase que mudando a natureza desse tecido. Ele vai ficar todo armado, enrijecido, ele perde um pouco a naturalidade e o caimento que a princípio todas essas roupas coladas aqui tinham, né? Então ele muda completamente, por isso que ele tem esse efeito bem armado e enrijecido, né? Por conta da aplicação da tinta de parede. No teatro do Oinóis, o figurino manifesta plasticamente a personagem, materializando aspectos psicológicos e emocionais e posicionando-a dramaticamente no enredo, de maneira a indicar não apenas a sua situação social, econômica e política, mas também aspectos íntimos de cada circunstância que vive. O Amargo Santo da Purificação, que conta a vida do Carlos Marighella, né? Na hora de criar assim, o figurino do grande coro, porque tem esse primeiro momento muito bonito no espetáculo que, para dar conta da origem do Marighella, que é filho de um italiano com uma negra alçá, a gente, né, dividiu o grupo em 2 e, vindo de extremos opostos, nós tínhamos um cortejo, chegada, era uma cena em deslocamento com os africanos e do outro lado também uma celebração em deslocamento com os italianos. Então havia essa ideia de mostrar a mistura também que dá origem à nação brasileira, né? Então os figurinos de uma parte do coro eram compostos mais ou menos assim. Diferente do figurino do Primeiro Amor que eu mostrei para vocês, que também era uma composição de peças pré-existentes, aqui é uma composição de diferentes peças, só que elas não são peças pré-existentes, elas foram todas criadas para o figurino. Aqui a gente tem como se fosse um casaco curto, com gola, embaixo uma camisa e aqui um colete. Vocês estão vendo? Aqui tem um colete. Isso tudo é uma camisa, vai ficar para dentro da calça, então fica mais ou menos assim. As mangas, elas são diferentes uma da outra. Essa manga, como vocês veem, tem punho, botão. Esse lado, que é o casaquinho, não tem, para dar conta desse casaquinho curto. E essas diferentes texturas. É um figurino criado todo com tecido de decoração. É algo recorrente nos figurinos que eu crio. Trabalhar com tecidos de decoração, com tecidos mais pesados, com tecidos mais texturados. Acredito que o peso faz muita diferença no trabalho do ator. Então, esses figurinos acabam sendo figurinos um pouco mais pesados. E isso é algo que interfere diretamente na atuação e eu acredito que interfere positivamente, como uma possibilidade de enraizar o ator, de ampliar sua base. Mas aí, então, tem essa vantagem também, que é as diferentes texturas e também padronagens de estampas e brocados. Esse mesmo efeito aqui, a gente tem, por exemplo, nessa calça, ó, é composição desse mesmo traje. Aqui a gente tem, isso também é um veludo de decoração, né, para estofamento. Aqui essas listras é uma calça mais comprida e aqui a gente tem como uma calça curta com uma barra dobrada, plissadinha. Então essa é a calça que compõe esse coisa. Aqui a gente tem que compõe com esse casaquinho que eu mostrei pra vocês. E aqui a gente tem a mesma ideia, só que num modelo feminino de vestido. Aqui a gente tem uma camisa, desse lado aqui é como uma camisa, um pequeno bolso, punho.
E aqui um casaquinho curto, manga curta, com preguinhas no ombro e uma segunda manga que vem por baixo como uma terceira peça envolvida aqui. Aqui a gola é redondinha, aqui a roda é bicudinha, aqui a gente tem uma diferença de botões, porque esse casaquinho curto teria esses botões maiores, a blusinha teria esses botões menores, e a saia é uma mistura desses diferentes tecidos de decoração, com diferentes brocadinhos e cores. Tem essa referência muito forte, né? E que nós trouxemos para o espetáculo. Então aparece uma Iemanjá, de onde surge o Marighella, né? A grande mãe, para parir o Marighella. Essa é a máscara da nossa Iemanjá. Ela tem como inspiração as máscaras confeccionadas em madeira na África. A gente tem belas máscaras africanas em madeira. Essas máscaras, inclusive todas as máscaras, são máscaras que foram confeccionadas em resina e fibra. Essa também é confeccionada em resina e fibra. Que tem a aplicação de um bonequinho, que na verdade é um bonequinho de plástico, como se fosse um tamborzinho e o bebezinho. E aqui então o rosto da nossa Iemanjá, da nossa grande mãe. E a partir desse momento em que aparece o nascimento do Marighella, né, pelo ventre, né, saindo do ventre dessa grande orixá, o Marighella vai se relacionar ao orixá Xangô, que é o orixá da justiça, e a Clara, que é a companheira do Marighella, vai estar relacionada a Yansan, que é essa orixá guerreira, né? Então vão ter referências disso. Na verdade, a gente procurou todo o tempo não reproduzir nada, até por conta do respeito à religiosidade. Mas a gente foi trazendo elementos. Isso aqui, por exemplo, é um traje do nosso Marighella Xangô. Isso cobre a roupa dele, que tinha mistura de cores, a roupa do Marighella, mas tinha uma predominância vermelha. Marighella era um comunista. Então aqui a gente tem um casaco que cobria, então, a roupa do Marighella, vinha a se somar a essa roupa. E também há um momento em que o orixá aparece e dá para o Marighella os elementos, né? A Iemanjá lhe dá o colar de dentes e o Xangô vem e entrega o casaco e o capacete de orixá da justiça. Esse capacete aqui é todo feito de palha. Ele parte de um chapéu comum de palha, trazido do Nordeste. Então, ele foi recortado. Eu costurei com máquina de costura comum para fazer as inserções. E depois, há esse trabalho de colagem desses búzios todos e posterior trabalho de costura, porque a gente percebeu logo no início que facilmente eles descolavam, porque a base também é uma base que tem uma maleabilidade, né? A palha não é rígida, ainda mais essa palha de chapéu. E aí tem essa composição. Aqui a gente tem os búzios mais escuros, aqui também os búzios que aparecem são mais escuros. E ele é todo coberto de búzio branco, do tipo miudinho. E isso ficava uma composição muito bonita quando o Marighella, então, vestia as vestes desse orixá da justiça. Esse traje aqui, ele tem uma saia de armação. A Yansan, em perna de pau, essa saia fica muito armada, porque tem uma armação que vem por baixo. Mas esse, então, era o traje que segue o mesmo princípio. Ele vem cobrindo o traje da Clara como um casaco, ó. Veste e abotoa. Aqui a gente tem a saia, que ficava por cima da saia de armação, e esse casaco que era colocado por cima. Aqui tem esse detalhe, desse lado o detalhe é diferente. E só para dar uma ideia também do trabalho com as cores e com essas misturas de forma. Uma manga nem sempre é igual a outra. E isso também, quem acompanha o figurino do Oinós, nesse tempo que eu faço parte do Oinós, é uma coisa que, em geral, eu experimento bastante, que é tirar a simetria. Se uma manga é de um jeito, o outro lado não precisa ser igual. E aí isso vai estar presente em vários figurinos que eu criei no Oinós aqui Travês. A partir da concepção artodiana, tenho desenvolvido conceitos e percepções, como, por exemplo, a noção de figurino-instalação. Aquele que, pleno de signos, dá conta de situar a personagem num contexto maior, quase místico, eu diria, e ainda pode trazer o público para dentro dele, pela atmosfera que instaura. Em Viúvas, o imaginário que nós tínhamos para trabalhar, a princípio, era latino-americano, né? Então, nos pareceu interessante
trazer as referências dos povos andinos. Para nós é algo que fascina muito, né? Então era trazer um pouco desses originários, da presença das cores, do trabalho manual. Só que me pareceu que o melhor era não reproduzir os trajes das danças, que é o que a gente acessa e fica fascinado, né? Cheios de bordados nas barras, os casaquetes cheios de detalhes, sempre com umas lãs com cores intensas. O corte que dá origem ao traje do povo, dos camponeses em viúvas, é um corte do sul da Ásia, é indiano. Esse casaco aqui é um casaco que é totalmente inspirado no Kedium, que é um casaco usado pelos Kashtihabari. Em geral, esse casaco, o Kedium, ele é de algodão e é branco. Aí, no meio das pesquisas, procurando um corte, eu encontrei um Kedium, praticamente um Kedium, essa ideia do casaco que se transpassa, amarra e que tem essa barra mais larga, quase como uma saia, né? Colada à jaquetinha, e que mangas compridas. Eu encontrei um que era extremamente bordado. Então tinha cores diversas, tinha a aplicação de espelhos sobre a superfície do tecido. Então era algo que de alguma forma remetia a esses bordados presentes nos trajes das danças tradicionais do Peru, da Bolívia. Bom, não havia tempo para bordados. Aí eu encontrei os tapetes, são tapetes frágeis, né? Se a gente pensar no uso deles para tapete, eles são bem frágeis. Eles têm essa textura que lembra o veludo, só que muito mais frágil. Tem estampas diversas, então a gente tem flores, a gente tem a presença de algo mais gráfico, assim, com figuras geométricas, diferentes cores. Então é um trabalho de composição dessas diversas estampas para criar o figurino, para trazer esse movimento da cor que vem junto com o bordado, com esse trabalho manual tão bonito dos latino-americanos aqui, sobretudo dos andinos, né? Isso é, no espetáculo, o casaco, né, a parte superior do traje dos homens. Isso é composto, tal qual lá os Kashtihabari usavam calças muito largas, bufantes, calças volumosas. Então a gente criou esse desenho da calça, também a partir de desenho dessas calças indianas. E os homens também usam essa calça. Então o traje dos homens é essa calça larga, com esse fundilho rebaixado, e a nossa versão do Kedium. E as mulheres usavam um casaco sem a parte inferior do Kedium, então elas não têm esse babado. A blusa, ela transpassa igual, ela também é a composição, só que, além da calça larga, fundilho rebaixado, o fundilho ficava ainda mais baixo que a saia, mas nós agregamos, então, uma saia, que também lembrava a saia das cholas, né? Lá do Peru. Só que mais curtas. Porque a gente queria que abaixo a proposta é que abaixo da saia aparecesse esse fundilho rebaixado das saias. O que acontecia é que a cintura ficava marcada e o ventre ficava superdimensionado. Então havia uma cena final em que nós tirávamos toda a parte superior da roupa e as mulheres ficavam só com as calças, e isso ficava ainda mais evidente, né? O corpo vinha, apareciam os seios, só que a calça fazia o ventre ficar muito maior. E isso era uma questão que era o figurino contribuindo para algo que é uma dimensão de significado do próprio espetáculo, onde as mulheres é que brigam, onde as mulheres é que vão dizer não. Nós não vamos esquecer, né? É uma mulher que senta na pedra à beira do rio e diz, não vou esquecer. Eu fico aqui até que os meus homens desaparecidos apareçam, ou que apareçam os seus corpos. Então, o ventre, né? Isso que era tão forte, essas mulheres que perderam filhos, estava ali evidenciado e valorizado nesse figurino, porque da cintura para baixo, a saia também fazia o ventre crescer. Então, isso era uma coisa que estava bem presente no figurino de viúvas. Aqui a gente tem mais uma amostra dessa calça, aqui com o algodão vermelho como base. A presença da pintura na Sofia. A Sofia tem uma pintura que corta a boca assim
e aqueles círculos na face, aqueles círculos na bochecha. Foi uma maneira de trazer os originários do Brasil para dentro dessa composição da Sofia, né? Então trazer a pintura dos carajás. Os carajás têm uma belíssima pintura corporal. E um dos símbolos colocados é esses pequenos círculos no rosto. E que em geral são tatuados. Então os jovens feriam o rosto fazendo esse círculo, né, sangrando com o dente do peixe-cachorra. Eles feriam fazendo esses círculos e depois eles usavam a tinta do genipapo e o pó do carvão para fazer isso ser uma pintura negra, né? Preta. Então ficavam esses círculos. Um outro acessório da Sofia é o chapéu. Aquele chapéu de aba curta, redondinho, é um chapéu de puno, que também eu trouxe do Peru quando eu tive a oportunidade de viajar para lá. Então existe todas essas coisas colocadas aí, além da história das tranças. As mulheres têm os cabelos trançados em viúvas, né? E existe todo um estudo de o que tipo de trança para qual idade. Então, a partir da trança, se poderia vislumbrar a idade daquela mulher. Peso-presença, que está para o ator como elemento físico concreto, e peso-intuição, aí já numa esfera mais metafísica e misteriosa para as atrizes e atores, como uma possibilidade de enraizamento que pode nos levar a tocar outras temporalidades. Em Medea Vozes, partes do espetáculo, né, eles seguem essa lógica das vozes como aparece na novela da Christa Wolf. Cada uma das vozes leva o nome de uma personagem presente na novela. Então, tudo o que vai acontecer durante aquela voz é filtrada pelo olhar dessa personagem. Então, nós temos as vozes que são as vozes que têm o título Medea. Então, a gente fala Medea por Medea quando aparece a cara de Medea nas suas próprias vozes. Então, existem Medeias diversas dentro da Medea Vozes. A Medea vista por Jasão, a Medea vista por Acamante, a Medea vista por Leucon, a Medea vista pela Glauce e a Medea por ela mesma. Então, para tratar de dar essa diferença entre uma e outra e como que elas eram vistas, eu fui juntando referências diferenciadas para cada um dos momentos. E de lugares, de cortes. Então, esse aqui é o vestido da Medea por ela mesma. Medea por Medea. A referência para o corte vem do yelek. Yelek é uma palavra turca, assim como a origem desse casaco. É um casaco feminino, na verdade. E ele foi introduzido na Síria Palestina durante a ocupação do Ibrahim Pasha. Isso é mais ou menos 1831, 1841, que foi a época da ocupação. Esse casaco tem a característica de ter as laterais abertas para que se possa ver as calças, em geral calças volumosas, ou os vestidos por baixo desse casaco. E eles podem ser ricamente bordados e tal, conforme alguns ielecs que eu observei. Para nós é o vestido de Medea, né? Mas também, como todos os trajes da voz de Medea, ele vem acompanhado por uma calça. Então, essa ideia da calça que tem uma barra bastante avantajada, né? Aumentada. Então, para vocês terem uma ideia, essa aqui, então, é a cintura da calça da Medea. Dá para ter uma ideia assim? Ó, a cintura bem menor e vejam o tamanho da parte bufante da calça, que é o final. Então, a gente tem um punho bem pequeno e uma base bem bufante. Isso aparece por baixo do vestido, ao final do vestido, por essas laterais. A presença dessas calças, que tem a barra bem bufante, aparece em vários trajes da voz da Medea. Outras referências de outros vestidos vêm também de trajes específicos da Palestina desse período. Eu encontrei várias imagens na época que eram mulheres, jovens mulheres, que usavam uma espécie de capacete ricamente adornado com moedas. Então tinham fileiras de moedas bordadas nesse capacete. E isso também era Palestina, século XIX. Então era uma das referências. Como pela quantidade de ações que a Medea faz, é um teatro bastante físico, eu danço, eu pulo, eu subo árvores, né? Então não daria para usar um chapéu tão grande todo o tempo. Então veio esse colar, que veio do Afeganistão, então estamos ali ainda, né? Oriente Médio, e ele compõe o traje quase como uma gola. Ele praticamente ele fica como se fosse parte do traje. Na voz de Medea, ele compõe
harmonicamente, como mais como se fosse uma extensão do figurino. Esse colar se mantém em outros trajes. Então ele vai adquirindo intensidades diferentes. Quando ele está junto com um outro vestido vermelho, ele vai gritar mais. Quando ele está junto de um outro, menos. E nesse ele compõe harmonicamente. E ele está dentro dessa lógica. Então, essas moedas também vieram para suprir o desejo desse chapéu cheio de moedas que eu encontrei em algumas imagens de mulheres palestinas daquele período. Outros vestidos que são de lá também, como, por exemplo, esse vestido aqui, que é da Ídia, mãe de Medeia. Ele tem mangas bem pontudas, ó. E ele abre na barra também, ele é todo triangular, né? Ó. Esse tecido aqui tem uma coisa interessante. Essa padronagem super cabe para dialogar tanto com essa Palestina que eu comentei como referência, mas também com a Geórgia e a Armênia. Então, super cabia a padronagem. Então, neste corte ficou muito, muito bacana para trazer essa referência de outro tempo. Esse aqui é um algodão brocado muito fino, é um tecido incrível, né? E todo o trabalho de bordado dessa peitoral é maravilhosa e segue bem esses desenhos. Assim como o figurino do Eetz. Também tem como referência um outro vestido palestino. Vocês veem que eles têm esse colo super trabalhado. Isso tá aí esse aqui, como vocês vão ver, ó, ele não tem uma manga bicuda, é um outro tipo de vestido. Mas também são referências de vestidos cerimoniais, para dialogar um pouco também com esse conceito do figurino hieróglifo que vem do Artaud e que a gente gosta muito. Esse vestido é uma das versões de Medeia e Medeia Vozes, né? Então, a história de confecção e de criação desse figurino foi muito interessante. Eu conheci essa artista têxtil, que chama Daisy Maciel, ela trabalhava com feltro, e eu fiquei muito desejosa de que nós pudéssemos ter uma das versões de Medeia, aquela que o olhar externo a vê mais bárbara, né, para fazer um vestido vermelho em feltro. Então, eu comecei as conversas com ela. E ela tinha tudo pequeno, tudo que ela fazia eram pequenos objetos. Eu queria um vestido que cobrisse Medeia integralmente. Então foi muito interessante porque eu não conhecia a história do feltro. E esse vestido, ele foi praticamente modelado no meu corpo. Como foi para passar adiante a ideia dessa modelagem, né? Aqui a gente tem uma manga bem cavada, aqui nós temos uma manga comprida, atrás as costas, não sei se vai dar para ter ideia, mas ela é toda vazada, estão vendo? Tem esses fios que passam, ela tem uma base maior e na frente esse decote. E como é que passava, né, essa ideia para ela? Eu peguei um desenho esquemático e depois eu recortei um grande molde para ela ter a ideia do tamanho e também do formato. Uma manga assim, a outra cavada, essa abertura nas costas e o decote. E também o formato da base do vestido. Esse vestido foi praticamente feito no meu corpo. Ela foi modelando esse vestido no meu corpo. Mas para que nós começássemos a fazer mesmo o vestido, ela primeiro fez uma miniatura desse vestido. É um vestidinho de Medeia, pequenininho assim, para ver se ela tinha compreendido o que eu queria. Então ela fez e ele era exatamente o que eu queria. Então essa é uma réplica desse pequeno vestido. E depois aquele vestido era feito com a lã merino, né? É um feltro de lã merino feito cru. Aqui é a lã merino tingida. Construindo práticas e conceitos que alimentam essa pesquisa sobre o figurino da tribo, com auxílio de referências do campo da moda, do cinema e da história do figurino no Brasil e no mundo, com o objetivo de criar pensamento sobre essa criação e labor, sobre a pesquisa com figurinos para o teatro e todas as etapas da sua concepção e criação. Em Caliban, tem aí a presença de alguns colaboradores, né? E eu queria falar da Margane Pagno, porque ela é uma artesã incrível e que compreendeu assim a proposta, entendeu o desenho geral e
colocou a serviço dessa confecção todas as técnicas que ela conhecia, com fios, né? Tem aqui crochê, a gente tem tricô, a gente tem macramê, a gente tem tear, muitas coisas. Ela fez essas protuberâncias incríveis assim, ó, que saem do figurino, é muito bonito, né? Ela tem esses círculos no meio do figurino. Esse figurino aqui é o figurino do Caliban. Olha esse círculo aqui, que lindeza. E então a gente trabalhou também com uma quantidade de fios de origem diferente, né? Aqui é um fio de nylon, é sintético. Ó. Aqui a gente tem malha de algodão. Aqui mais fio sintético. Aqui a gente tem um barbante de calibre bem grosso. Aqui a gente tem uma espécie de sisal bem trabalhado, né? Tipo já amaciado, né? Já sem essa coisa mais desfiada, disforme, sisal tratado, né? Então a gente tem essa mistura e criou um figurino que tem um peso. É um figurino bastante pesado, mas que traz todo um elan para o ator, porque obriga o ator a manter esse figurino de pé, né? Então é muito bacana porque ela pirou junto com o espetáculo, junto com o Caliban. Acabou que, enfim, isso veste calibãs, veste o couro de calibãs no espetáculo, né? E gerou também uma parceria muito bacana com ela, que não é uma pessoa que de vez em quando faz tricô, de vez em quando faz crochê. Ela é uma artesã, ela cria peças incríveis e ela, então, junto com o Caliban, foi uma das criadoras do figurino, porque, embora eu tenha levado o modelo, tem muita mão dela aqui e foi... É, com certeza, a peça mais interessante do couro em todos do figurino do Caliban é essa que ela fez e todos os que ela teceu, né? Porque ela traz, então, essa mistura que acaba gerando essas texturas, né? Essas reentrâncias e essas protuberâncias, que é muito interessante. Para compor com esse figurino, que tem calças bem largas também, todas tramadas à mão. As calças, sim, a maioria delas trabalham com tricô, né? Que é para misturar as texturas dos fios, mas... vestir esse corpo. Então a pira mesmo, criativa, né, tá toda nessa parte de cima. Aí para compor o Caliban, tem essa ideia desse peitoral que brinca com essa coisa do território, né, do mapa, do lugar de onde se é. O traje do Caliban, sobretudo, ele tem essa questão dessa interferência dos trajes dos xamãs, né? Então a presença da carcaça de um animal, né, a presença da trajetória desse animal, da vida desse animal, da natureza desse animal, né? A força dele, de certa forma. Então, é como se estivesse trazendo para junto de si a força da natureza através da trajetória desse animal que está aqui, presente nos seus ossos, né? E a cabeça do Caliban, ela ficou composta assim. Esse é o capacete, né, que cobre a cabeça do Caliban. Ele é feito, tramado todo ele em sisal e tingido nas cores essas que compõem o Caliban, né? Entre o amarelo, os ocres, marrons. E aí tem essa presença das argolas. Todo o couro de Caliban também tem essas argolas feitas de arame comum. Em cada uma das argolas a gente tem esses detalhes aqui, que são esvotos, lá de Juazeiro do Norte, lá no Santuário do Padre Cícero. Então eles nos cederam uma mala de esvotos, né, que é interessante, porque vai construindo camadas a mais para personagem que estão presentes no traje. Aqui em cima a gente tem o quê? O casco do tatu, a gente tem a carcaça do animal, né, no peito do Caliban, e a gente tem os esvotos, que é desejos de cura, né? As pessoas pedem cura para os pés ou para as pernas e entregam o esvoto da perninha. As pessoas pedem cura total para uma pessoa e entregam de madeira um corpo inteiro. Aqui eu tenho um outro, que daí é do couro do Caliban, que não tem toda a cabeça, tem só a tiara com as argolas e com os esvotos pendurados. E aqui, esse é um esvoto de cabeça, que certamente pedia a cura para algum mal, né, cerebral. Aqui uma perninha, isso tudo são esvotos. Então tem toda essa camada que é o desejo de cura de tantas pessoas que de alguma forma vieram parar no traje desse oprimido latino-americano que também quer, né, que também tem desejo de justiça social. Esse aqui
é a peça mais importante do figurino do Próspero do Caliban. Me lembro da dificuldade de encontrar um tecido que desse conta do que eu imaginava que podia ser, né, a textura ou, né, as ideias para essa roupa capa do Próspero, né? E aí eu encontrei esse cetim plissado. Então ele é plissado inteiro. E aí se fizesse ele plissado assim, no sentido do corpo, né, verticalmente, provavelmente o figurino ia ficar caidinho. Se fizesse ele só assim, possivelmente ele ia ficar muito aberto, muito amplo. Então, praticamente, eu criei um outro, né, um novo tecido a partir daquele. Eu recortei quadrados e depois colei os quadrados como um patchwork, assim, fui costurando um pedaço no outro, só que tudo é o mesmo tecido. A diferença foi o quê? Mudar a direção de cada um dos plissados. Então tem plissado que vai para cá, tem plissado que vai para cima, tem plissado que vai na diagonal, e aí isso vai se juntando. Isso gerou um movimento muito interessante. Depois teve essa aplicação do zíper, que é algo que está presente em todo o figurino da nobreza no Caliban, né? Sempre tem zíper nos figurinos dos nobres. Então, aqui a gente tem uma série de zíperes que foram aplicados nas linhas de união desses diferentes quadrados, onde o plissado tem diversas direções. Isso deu movimento, textura e também acabou criando um volume mais interessante para essa capa. Naquelas cabeças que eu mostrei dos calibãs, do próprio Caliban e do couro de calibãs, que tem a presença dos esvotos, aqui nessa máscara também tem a aplicação dos esvotos, ó. Então, tem a máscara, resina, fibra, foi modelada no barro, forma de gesso, e foi aplicado a máscara a todos esses objetos aqui, ó. Essa mandala, que é de palha de milho. Aqui foi feito de papel com arame, essa espécie de coroa de Cristo. E aqui a gente tem a aplicação de 2 esvotos de mãozinhas, aí o preguinho e tal, para trazer a lembrança do sofrimento de Cristo. Nos esvotos também, que está lá, né, que é um santuário do padre Cícero, que é um padre católico, né? Que um santo católico agora. E aí eu queria mostrar também a outra máscara, que também é de nobre, do Caliban, que é essa daqui, que tem, além do trabalho da expressão da personagem, a grade, a prisão, a proteção que a gente imagina que uma grade de ferro pode trazer, é como se fosse por onde mira o policial, o militar, né? Então é como se, ao pensar que ele vai aprisionar um outro ser humano, ele se aprisionasse também. Então traz esse outro elemento que fica evidente como ele é exterior à máscara, né? E é para parecer que é exterior à máscara, né? É algo que está fora, não faz parte do ser humano, né? Então essa ideia das aplicações nas máscaras dos calibãs foi uma das questões que eu experimentei na criação. Com hieróglifos da tribo, espero dar um importante passo em direção à preservação da história do figurino do Oinóis Aqui Travês e do teatro brasileiro.